Nós vamos continuar falando sobre o que temos falado nos últimos cultos de domingo à noite. Nós já vimos que Paulo perseguiu um alvo, a perfeição que ele descobriu havia em Jesus, homem. Esse alvo nós devemos também perseguir, ele nos conclama isso. Com Paulo nós descobrimos 15 princípios que já consideramos de uma única vez no último culto do ano passado. E desde o início desse ano nós voltamos a reconsiderar esses princípios um após o outro. E já reconsideramos os 3 primeiros e estamos reconsiderando o 4º princípio. Primeiro princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo Jesus, alegre-se no Senhor. Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Segundo princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo Jesus, cuidado com o que é falso. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Vimos que nada é tão desanimador e frustrante com a decepção do que é falso. Algo em que nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança e descobrimos depois que não é bem assim. Por isso, ao estabelecer um alvo, cuidado com as bases falsas. Terceiro princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, dependa de Cristo e não confie em si mesmo. Ele diz em Filipenses 3,3: pois nós é que somos a circuncisão, nós que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Vimos que antes de ser cristão, Paulo perseguia a perfeição através do cumprimento da lei. Vimos também que as Escrituras encorajam a perseguição do alvo da perfeição. Vimos isso no Velho Testamento e em muitos textos do Novo Testamento. Nós vimos que o alvo de Paulo estava correto, mas no judaísmo o erro dele foi perseguir este alvo por esforço e disciplina próprios e por motivos errados. Vimos também que ao se converter, Paulo descobriu que a justiça própria, a perfeição que pensava ter através da observância da lei, era falsa. Na semana passada começamos a ver o 4º princípio. Ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, renuncia o orgulho e a glória pessoal. Paulo tinha muitos motivos para se orgulhar e se gloriar em si mesmo. Isso porque, como judeu, ele era o que podia se chamar de um exemplo, e ele realmente levava a sério o seu propósito de servir a Deus e de agradar a Deus. E ele tentava fazer isso através do judaísmo, e ele diz em Filipenses 3:4-9: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Antes de dizer, até o verso 6, de 4-6, ele mostra as razões pelas quais ele podia se gloriar, podia se orgulhar na carne, porque ele era um cumpridor exemplar da lei, no que diz respeito à letra. Mas depois que ele encontrou Jesus, ele descobriu que nada daquilo tinha valor e tudo aquilo simplesmente não tinha nenhum sentido à luz do que ele agora havia descoberto. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ele procurava ser justo e agradar a Deus na prática da justiça à luz da lei. Mas ele descobriu que estava indo por um caminho que não o levava a nenhum lugar. E ele, quando teve um encontro com Cristo, ele descobriu que toda a sua religiosidade era falsa, porque Deus havia planejado algo muito superior, e não seria através da lei, mas através de Cristo. Então ele, para ter Cristo, ele teve que abrir mão de toda a sua religiosidade, de toda uma vida construída em cima da premissa de que ele deveria ser para merecer, e ele deveria agradar a Deus através de seus esforços para que Deus se agradasse dele e ele pudesse ser aceito aos olhos de Deus. E ele descobriu que tinha que abrir mão de tudo isso, e ele o fez. Abriu mão de todos os títulos religiosos, de toda a posição, de todo o status que ele possuía entre os judeus, e perdeu tudo isso mesmo, porque os judeus, a partir de então, passaram a perseguir. Ele, que perseguia os cristãos, passou a ser perseguido pelos seus patrícios, e ele realmente deu de mão a tudo. E ele diz: ser encontrado nele, ou seja, ser encontrado em Jesus, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo escreveu 2 epístolas onde a questão da justificação pela fé é tratada com muitos detalhes. O assunto é tratado de forma breve na Epístola aos Gálatas e de forma pormenorizada na Epístola aos Romanos. Nós vimos na semana passada que a Epístola aos Romanos tem como tema principal a justificação pela fé em Jesus. Vimos isso em Romanos 1, 16 e 17, onde ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Esse é o tema da epístola, e essa é o que nós poderíamos dizer a síntese do Evangelho que nós abraçamos. Ele diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E ele fala de uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Paulo buscava, antes de conhecer a Cristo, uma justiça pela prática da lei, pela observância da lei, pela guarda dos mandamentos, pela observância de ritos que era praticado pelos judeus, entre eles a circuncisão e várias outras coisas que os judeus praticavam. E agora ele descobriu uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, aquele que crê em Jesus é declarado justo, porque Jesus, o justo, levou sobre ele os nossos pecados, levou sobre ele as nossas transgressões, e através da fé nele nós somos declarados justos. Não porque sejamos, mas porque aceitamos a sua morte no nosso lugar. Nós cantamos há pouco
digno é o Cordeiro. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, é aquele que foi imolado no nosso lugar, é aquele que recebeu sobre ele todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado, para que através dele nós tivéssemos perdão, salvação e livramento de toda a condenação do pecado. E ele cita uma passagem de Abacuque, onde diz que o justo viverá pela fé. Ou, se quisermos, podemos traduzir também: aquele que pela fé é justo, viverá. Porque ninguém é justo senão por meio da fé. E aquele que por meio da fé é justo, esse vive. Ele está falando da vida eterna, que é conferida àquele que crê em Jesus. Então, essa é a única maneira de alguém vir a ser justificado perante Deus. Por isso mesmo ele mostrou, primeiro, e vimos também na semana passada, a justa condenação de Deus sobre os que alegam desconhecer. São aqueles que dizem: Deus não existe, eu nunca o vi, nunca fui apresentado a ele, eu não o conheço e não estou nem aí para ele. E se Deus não existe, se Deus não se revelou a mim, como eles querem, se Deus nunca apareceu para mim, nunca fui apresentado a eles, dizem ironicamente, então ele não existe mesmo e eu posso fazer o que eu quero, eu sou o dono da minha vida. Então Paulo vai falar aqui de uma outra justiça. Existe a justiça de Deus, aquela que por meio da fé em Jesus o homem é perdoado dos seus pecados, tem a sua vida transformada e é uma nova criação e vive de acordo com essa nova natureza que ele tem em Cristo. Mas existe uma outra justiça, é a justiça que vai condenar os que alegam que não o conheceram. A justa condenação de Deus sobre os que alegam desconhecer. O texto começa dizendo: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, daqueles que torcem a verdade e transformam-na pela prática da justiça, injustiça. Eu só vou ler o texto para chegar aonde queremos, porque isso já foi bem tratado no próprio domingo passado. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. É uma referência à prática do lesbianismo. Depois diz: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. E aí é uma referência ao homossexualismo. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão.
Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Porque eles ignoram Deus, eles se dão a práticas que vão levá-los a um processo de degradação moral, e eles vão descendo cada vez mais até as práticas mais horríveis e tétricas possíveis e imagináveis. E o texto conclui dizendo que eles não somente continuam a praticar essas coisas, como também aprovam aqueles que as praticam. Nós falamos aqui no domingo passado daqueles que recentemente, numa novela onde o homossexualismo é exaltado e onde no final um homem beija o outro homem, parece que foi a primeira vez que isso aconteceu numa novela, e muitos aplaudiram, inclusive muitos que frequentam igrejas evangélicas. E o texto diz, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Quem assim age, quem assim procede, é digno de condenação. O texto que nós lemos mostra a justa condenação de Deus sobre os que alegam desconhecer. Porque para praticar tais coisas tem que dizer, Deus não existe, ou eu não conheço, então eu posso fazer o que eu quero. Agora vamos entrar no segundo ponto que é abordado pelo apóstolo. Ele vai chegar lá na justificação pela fé, onde ele vai desenvolver isso mais, mas até chegar lá ele vai mostrar que cada um que não tem a justiça de Deus por meio da fé, se for julgado por Deus, vai ser condenado. Segundo, ele mostra a justa condenação de Deus para os que julgam, os que praticam o mal, mas praticam as mesmas coisas. Ele diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ele está falando de um ato que é muito comum entre nós, seres humanos, de julgar os outros. E Jesus nos advertiu sobre o perigo de fazermos isso no capítulo 7 de Mateus, onde ele fala assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. O que Jesus está dizendo é o seguinte, como é que eu e você podemos enxergar um cisco no olho de alguém e tirar o cisco que está incomodando o olho dele e que está te incomodando, por isso que você quer tirar desse cisco, quando você tem uma trave? É uma hipérbole, é uma maneira figurada de mostrar uma coisa impossível. Você não pode enxergar o cisco se você tem o olho tapado
porque você está praticando coisas muito maiores. Alguém já disse que quando você aponta um dedo para alguém, você tem 3, se quiser 4, voltados para você. Então, ele diz, porque você que julga os outros, diz, você está fazendo isso errado, o fulano fez isso. Está provado, e isso é explicado psicologicamente, que as pessoas, para justificarem os seus erros, ficam vendo os erros dos outros. E elas, para manterem a balança da sua consciência equilibrada, as pessoas começam a ver os defeitos dos outros, porque isso contrabalança a sua consciência de culpa que ele ou ela tem. Então, a coisa funciona mais ou menos o seguinte: eu não sou santo não, mas fulano, você já viu, olha, ele vai na igreja, ele carrega uma Bíblia debaixo do braço, ele faz, mas veja o que ele está fazendo, ele faz isso. É uma justificativa para ele não vir à igreja, é uma justificativa para ele não crer neste livro e nem aceitar o Jesus que nós pregamos. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo aquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Ele está se referindo às coisas que nós mencionamos no capítulo 1. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Em outras palavras, porque você acha errado o que o outro está fazendo, mas você também faz, você acha que você entende e considera que é errado, você vai ficar livre da condenação? Não. Você está dando base para você ser julgado da mesma forma como você está julgando o outro, porque você não só considera e reconhece que é errado, mas você também está fazendo o que é errado. Assim como você, um simples homem, nos julga, verso 3, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Você que diz que não pratica o mal, mas fica diante de uma televisão e você fica vendo cenas que despertam você para fazer e pensar coisas que um crente não tem que pensar nem fazer, você acha que você é inocente por isso? Nós falamos na semana passada sobre aqueles que participam do Big Brother, participam vendo. Será que você é melhor do que eles? Você está se igualando a eles quando você se posta ali diante de uma aparelho de televisão para se deliciar com a pouca vergonha que acontece naquele programa. Nós temos que ter muito cuidado. Nós condenamos, está vendo? Mas você está lá. Se você acha errado, o que você está vendo? Se você acha errado, o que o seu filho, sua filha estão vendo? Assim, quando você, um simples homem, nos julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Uma das coisas mais comuns em filmes e novelas é o chamado triângulo amoroso. E muitas vezes o bandido se torna o mocinho, se torna aquela pessoa pela qual as pessoas torcem. O que está errado passa a ser certo.
E mesmo sabendo você que a Bíblia condena essas coisas, você está torcendo ali para que realmente aconteça como o enredo vai levar a acontecer. Nós temos que ter muito cuidado com o que vemos, com o que ouvimos, com o que aplaudimos, com o tempo que nós gastamos vendo coisas que realmente não edificam a nossa vida, mas estão nos levando dessa forma a aceitar coisas que nós não temos que aceitar, pelo menos na nossa vida. Que aconteça, tudo bem, mas não que vá entrar na minha, na sua casa e permitir que você assista isso sentado numa poltrona confortável. Você pode dizer, não, eu não estou concordando, então o que você está vendo? Tem tanta coisa melhor para ver? Será que você gasta diante de Deus, lendo a palavra dele, ao mesmo tempo que você gasta diante de uma televisão? Assim como você, um simples homem, nos julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Muitas vezes a gente pensa que Deus está aprovando determinadas práticas porque nenhum raio cai sobre a nossa cabeça. Ele não faz cara feia para nós, porque ele não cria uma situação assim que torne visível que ele não está se agradando daquilo, embora a palavra dele diga, embora você saiba no seu interior que aquilo não é certo. Não é porque Deus não pune imediatamente aquilo que fazemos de errado, não significa que está certo. O texto diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Porque ele está dizendo o seguinte: o fato de Deus não aplicar o seu juízo imediatamente sobre a nossa vida, não significa que Deus esteja aprovando, significa que Ele está dando tempo para eu cair na real, me arrepender e deixar a prática do erro. Não é porque Ele esteja aprovando. Se não está escrito nesse livro, não como algo que Ele aprova, não, Ele não está aprovando. É o mesmo caso da primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se a gente diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, isso é, se praticamos aquilo que Ele condena, aquilo que Ele reprova, aquilo que Ele diz que é errado, então nós mentimos e não estamos praticando a verdade. Então, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ele continua: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. É como se um depósito em que a ira, a justa ira de Deus, esteja se acumulando. Você não se arrepende e vai se acumulando cada vez mais.
Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, o dia do acerto de contas, quando se revelará o seu justo julgamento. Esse julgamento não vai ser para absolvição, esse julgamento vai ser para condenação. Essa é a justiça de Deus, que não é mediante a fé em Jesus Cristo, que não é resultado de um encontro pessoal com Jesus que mudou a sua vida. Então você vai ser julgado com justiça, e com justiça Deus vai condenar aquele que pratica essas coisas. Quando Deus se revelará, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Fala de uma persistência na busca do bem. Agora, quem é que pode persistir na busca e na prática do bem? Só pode fazê-lo quem conhece a Jesus. Ninguém pode perseverar fazendo o bem a não ser por meio de Jesus Cristo. Toda tentativa do homem vai ser frustrada. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. É alguém que vive aqui sabendo que não é só essa vida, tem uma outra depois dessa. Você não vive o dia de hoje, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Essa é a premissa de um mundo perdido, que quer viver toda a intensidade dos prazeres do dia a dia que o mundo oferece, porque quando ele morrer, acabou. Mas quem crê na palavra e crê que você não vai morrer espiritualmente quando você morrer fisicamente, mas que seu espírito vai viver ou com Deus, se você crê em Jesus, ou com o diabo, se você rejeitou Jesus. E você, se for julgado, você vai ser condenado. Se fosse de acordo com a justiça de Deus, qualquer um de nós será condenado se não estiver abrigado na justiça de Jesus. Mas a justiça de Jesus não é para a salvação e você permanecer na prática do pecado. Ele diz, ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, não a glória nossa, mas a de Deus, honra e imortalidade. Algumas versões dizem incorruptibilidade, ou seja, a vida eterna num corpo que não vai perecer. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Algumas versões dizem, pois em Deus não há acepção de pessoas. E ele explica isso, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Ah, eu nunca conheci a lei. Na realidade, quem conhece a lei é o judeu. E quem conhece a lei é o crente, que lê a Bíblia e conhece a palavra de Deus. Mas quem não conhece a lei? Ele diz, verso 11, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Em outras palavras, se você pecar, você vai ser condenado.
Ah, eu não conhecia a lei, vai ser condenado da mesma maneira. Ah, o índio que está lá no interior do país, nunca ouviu falar de Jesus, ele vai para o inferno, se você não for falar de Jesus para ele, ou se alguém não for lá falar de Jesus para ele vai ser condenado. Por quê? Porque ele pratica o mal. Por que ele pratica o mal? Porque todo homem pratica o mal, até que ele encontre o Senhor. Pois todo que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Você gostaria de ser julgado de acordo com a lei? Se eu e você formos julgados de acordo com a lei, já estamos no quinto dos infernos. Não sobra um aqui nem lugar nenhum. Todo mundo vai direto para lá. Se você não conhece a lei e peca, você vai ser condenado. Se você conhece a lei e vai dizer, eu quero ser julgado de acordo com a lei, está frito e assado no inferno também. E ele explica porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Não é porque alguém está aqui todo domingo e ouve a palavra de Deus que não vai ser julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. E aí? Você está no céu ou está no inferno? Hein? Ah. Olha, aqui diz assim: mas os que obedecem à lei serão declarados justos. Nós obedecemos à lei? Não tente obedecer à lei. Busque em Jesus graça para viver a lei. O apóstolo Paulo mesmo que diz em Romanos capítulo 8: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós voltamos à questão da perfeição abordada por Paulo. Só existe uma perfeição, e essa perfeição ela é encontrada em Cristo. Somente por meio dele, através do seu Espírito, nós podemos viver e praticar a lei na sua essência, nos seus mandamentos, que Jesus sintetizou em dois: amor a Deus e amor ao próximo. Bom, mas ele continua dizendo: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ele está falando que os gentios, que somos nós, que não têm lei, ele está falando especialmente daqueles que nunca tiveram contato com a lei. Quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, por que é que ele pratica naturalmente o que ela ordena? Porque nós temos uma promessa que nós já examinamos aqui recentemente, e estamos examinando os encontros de células. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias,
em seus corações. O que ele vai fazer? Ele vai, vamos lá, Hebreus. Hebreus 10, verso 16. Essa aliança que falei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, os gentios que não conhecem a lei, têm a lei impressa no coração, ou seja, no seu espírito, e o Senhor promete que haveria de imprimi-la em nossas mentes, por meio da renovação da nossa mente através da palavra. Então, os gentios que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, porque ela está no coração. Tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência, é a voz do nosso espírito, a nossa consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, Deus mostra que os gentios, no verso 14 e 15, é um parêntese que mostra que os gentios que observam a lei, não porque eles conheçam a lei, mas porque eles a têm impressa no coração pelo Espírito de Deus, são esses mesmos que vão mostrar que não é por conhecer a letra, mas é por praticar, não a letra, mas o Espírito, e pelo Espírito da letra. Aqui é o Espírito da lei. Ele diz, tudo isso verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Bom, nós vimos, então, para recapitular, que existe uma justiça, que é aquele, deixa bem claro, e vai deixar ainda mais, um pouco mais adiante, em Romanos 1, 16 e 17, especialmente o verso 17, onde ele diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem rejeita essa justiça, quem recusa Jesus como meio dele ter os seus pecados perdoados, ele vai ser julgado pela justiça de Deus, que não prevê Jesus. É a justiça que Deus vai trazer para aqueles, porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então Deus, é a justa condenação de Deus sobre os que alegam desconhecê-lo, descrita no capítulo 1. E depois, no capítulo 2, de 1 a 16, nós temos a justa condenação de Deus para os que julgam, os que praticam mal, mas praticam as mesmas coisas. Nós vamos ficar por aqui hoje e com a graça de Deus a gente continua no próximo domingo. Você tem e eu temos oportunidade agora de refletirmos sobre como estamos vivendo. À luz da revelação que nós temos hoje, não é porque somos perdoados, salvos por meio da fé em Jesus, que nós podemos com liberdade praticar o mal. Nós temos sim liberdade para praticar o bem. Temos os recursos para viver uma vida de santidade, uma vida coerente com o propósito e a vontade de Deus. Não sejamos capazes em nós mesmos de viver isso, senão pelo Espírito de Deus, por meio de Jesus, quando Ele vive a sua vida em nós.
Sabedores disso, nós devemos então viver à altura dessa grande salvação. E aqueles que porventura, estando aqui, ainda não se abrigaram em Jesus, sabem hoje mais do que antes que se você for julgado com justiça por Deus, não tem salvação para você. Porque você, como toda pessoa debaixo dos céus, é pecador. E o pecado traz condenação, a menos que você aceite o perdão que Deus oferece a cada um de nós por meio de Jesus. Curve a sua cabeça, fale com o Senhor.